Olá, você está na coluna de Hermetismo. Meu nome é Marcelo Del Débio, do projeto Mayhem, e a gente vai falar um pouquinho só e trazendo aí pequenas doses de hermetismo para você entender esses conceitos do que a gente fala, né? Afinal de contas, o que é hermetismo? Para que serve? De onde vem? Para onde vai? Então, antes da gente entrar mesmo nos processos mais intrínsecos do hermetismo, a gente está falando de algumas personalidades, né? Então, as figuras mais importantes aí que desenvolveram toda a base de hermetismo e aquilo que você precisa ler para conseguir entender o mínimo do que a gente vai explicar aí nos podcasts e nos textos. Então, hoje eu vou falar um pouquinho de Eliphas Levi. Então, na semana passada eu falei de Hermes Trismegisto e essa semana a gente vai falar de Eliphas Levi. Então, se Hermes Trismegisto foi o primeirão, aquele que codificou o corpus hermeticum, Eliphas Levi foi aquele que trouxe a estrutura da Kabbalah judaica para o Ocidente, né? Então ele é o avô de todas as grandes ordens iniciáticas. Então quando a gente pensa aí na Golden Dawn, quando a gente pensa aí na estrutura da própria maçonaria, quando a gente pensa aí nas estruturas das ordens telêmicas, das ordens martinistas, todas essas ordens têm Eliphas Levi como o seu grande avôzinho querido, então o seu grande patrono e os livros que você obrigatoriamente vai ter que ler, né? Então eu trouxe aqui alguns. O importante é a história da magia. Eu tenho aqui o curso de filosofia oculta. E por último, mas não menos importante, na verdade mais importante, então, Dogma e Ritual de Altas Magias. Então ele foi lançado em 1854. Então vamos conhecer um pouquinho da história aí do Eliphas Levi. Ele era filho de um sapateiro e ele teria sido um padre, né? Então ele foi mandado para o seminário, ele estudou aí filosofia, língua, e foi quando ele teve conhecimento e entrou em contato com a Kabbalah judaica. E ele se apaixonou por aquilo e também, dentro dos seus estudos filosóficos, ele teve contato com o hermetismo, ele teve contato com a estrutura grega das imagens, dos símbolos, de tudo isso. E ele fez aí uma ponte entre os dois mundos, então foi o primeiro cara que começou a estruturar e a juntar isso numa coisa só. Então ele explica muito sobre Kabbalah, principalmente no Dogma e Ritual, onde ele começa a estruturar essa parte da magia como sendo uma ciência real. Então ele estuda os princípios espirituais, os princípios de evocação, os princípios de, poxa, como é que os espíritos se comunicam com os vivos, como é que eu consigo me manifestar dentro do universo espiritual, como é que eu faço um encantamento, como é que eu faço uma evocação. Então ele foi um dos primeiros caras a estruturar isso. Nota assim, eu digo primeiros, na verdade, durante a Idade Média houveram vários, mas ele foi um dos primeiros que estruturou uma corrente de pensamento científico. Ou seja, eu estou te dando o método, eu estou te dando a técnica, você vai lá, faz o teu círculo, testa a sorte. Então ele foi um dos primeiros a estruturar essas escolas de pensamento. E uma das coisas mais importantes que a gente tem aqui, para falar do Eliphas Levi, é a própria figura aqui do Baphomet, né? Então o pessoal acha que é o diabo e tal, mas não é não. Baphomet é um cara legal, ele representa a própria natureza. Ele tem o falo, ele tem os peitos, ele está grávido, ele tem as asas, os chifres de bode, ele representa o próprio magista subindo a árvore da vida, né, fazendo a dissolução e depois a coagulação, que é a manifestação. Então você vai entender, eu vou falar muito sobre essa ideia de você subir e descer da árvore da vida para você manifestar aquilo que você deseja. Então, por hoje só aí um pouquinho, vai pesquisar um pouquinho mais de dogma, de ritual, e na semana que vem a gente conversa. Se você curtiu, deixa aí o teu like e a gente segue a próxima.